Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Receba um abraço carinhoso. Nós temos orado constantemente aqui pelas pessoas que acessam as ministrações através da internet e você então é objeto da nossa oração. E quero convidar você para abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Este trecho faz parte da nossa leitura bíblica anual como igreja, em Paulo, aqueles jovens pastores que estavam na liderança de igrejas. Então Paulo escreve cartas muito apropriadas para orientar esses discípulos dele na condução da igreja do Senhor Jesus. E embora estes escritos tenham vindo à existência há tantos anos atrás, eles são tremendamente oportunos e são contemporâneos. Então, se todas as igrejas observassem, toda a liderança observassem essas instruções, certamente nós não teríamos os erros que infelizmente vemos acontecendo. Graças a Deus, portanto, por estes escritos inspirados pelo Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós, mas precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça, para que a compreendamos, Senhor. Nós precisamos do Teu ensino, precisamos e pedimos nesta hora que o Teu Espírito Santo venha nos trazer entendimento, Senhor, abrir o nosso coração, as nossas mentes, para que possamos receber, compreender, reter, aplicar a Tua palavra. Amém. Nós louvamos o Teu nome e oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador e nosso mediador. Amém. 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 1 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler os 8 primeiros versículos apenas. Diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O tema da nossa devocional, da nossa reflexão bíblica nesta manhã é uma exortação oportuna, baseado neste texto que lemos, nesses 8 versículos de 1 Timóteo capítulo 2. Como já disse, já falei sobre a importância dessa carta e o fato dela ser muito oportuna para nós, muito nos nossos dias, tratando de situações que nós vivenciamos hoje. E nós vemos que há uma grande diversidade na forma das pessoas adorarem a Deus, cultuarem, e muitas vezes as igrejas dos nossos dias seguem modelos e situações que surgem, o que está na onda no momento, qual é a onda, qual é o costume. Aqui vemos Paulo orientando Timóteo quanto à celebração ao Senhor.
as orientações de como deveriam ser, como devem ser os cultos, como deve ser o culto a Deus. E estas orientações jamais, em nenhuma cultura e tempo, cairão de moda. Nós não precisamos inventar, criar uma maneira de adoração, porque está aqui na palavra de Deus, estão as diretrizes, as orientações necessárias para o culto e para a nossa vida com o Senhor. Então, que orientações, que exortação traz Paulo aqui para Timóteo no tocante ao culto? Nós vamos ver as respostas às 6 perguntas, e não se impressione com o fato de serem 6 perguntas que eu levantei aqui enquanto meditava nesta passagem, porque de forma bem objetiva, pretendo em nome de Jesus trazer essas perguntas e também as respostas. Exortação, nós sabemos que é um estímulo, um encorajamento, né? É um ânimo que se dá. Tenha esse entendimento bíblico da palavra exortação. Então, quais as perguntas que podemos fazer aqui com relação a esta exortação de Paulo? Paulo está orientando como deve ser a oração no culto. Primeiro lugar, primeira pergunta, como deve ser a oração? Às vezes nós pensamos que oração é algo que se faz, um pedido a Deus no momento do culto e pronto. E daí vem os cânticos, e vem a pregação, e vem, quem sabe, uma oração e uma bênção final para encerrar. Então, esse modelo não é um modelo fechado, lacrado, bíblico. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, nesta primeira pergunta, que está no versículo 1, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de reticências, vamos parar aí. Então, nós vemos, em primeiro lugar, a prioridade da oração. Como é que Paulo começa a dar instruções a Timóteo sobre como devemos cultuar a Deus? Antes de tudo. Antes de falar das outras coisas, como é que devemos nos comportar assim, fazer assim, trazer as nossas ofertas a Deus, antes de louvarmos a Deus, antes de tudo, pois, a oração é prioridade. Exorto que se use a prática. Então, o que vemos aqui como deve ser a oração? Constante. Prática nos fala de uma constância, de algo que se executa com constância, sempre. Não somente num tempo de pandemia vamos nos reunir e clamar a Deus e orar a Deus. Claro que devemos fazer isso e temos feito, porém, não somente quando houver um surto de alguma coisa, um perigo de alguma coisa, uma economia toda caindo ao chão, uma situação de penúria, então vamos orar. Sim, devemos orar em todo tempo, mas ela deve ser constante. Antes de tudo, prioritariamente, que usemos a prática da oração. Eu me lembro de um texto rapidamente citando em Daniel capítulo 6, verso 10, quando o rei decretou que todo aquele que orasse a outro Deus, isso por influência dos inimigos de Daniel, todo aquele que orasse a outro Deus que não fosse ao ídolo que ele tinha levantado, deveria ser lançado na cova dos leões. Sabe o que nós lemos em Daniel 6,10? Que Daniel continuou a orar todos os dias, 3 vezes por dia, como costumava fazer. Está escrito lá exatamente essas palavras. Como costumava fazer. Ele não teve uma atitude assim, agora que está um decreto desse, eu vou orar a Deus. Ou ele foi orar porque não orava antes, agora na iminência de ser lançado na cova dos leões, vou orar. Não. Como costumava fazer. Prática da oração. Segunda pergunta.
Qual é o conteúdo da oração? O mesmo versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Aqui, Paulo dá 4 conteúdos para as orações. E isso nos abre a mente. Eu desejo que a sua compreensão sobre a oração se alargue diante desta palavra. Súplicas fala de apresentar a Deus uma necessidade. Demonstra a nossa total dependência de Deus. Orações. Oração aqui é a mesma palavra no original grego que se traduz por adoração. Então, quando nos aproximamos de Deus, não é apenas com uma súplica, um pedido, um clamor, mas é também com uma adoração, exaltando o que Deus é, quem Deus é. Intercessões fala, você entende perfeitamente essa palavra, fala de interceder, pedir em favor de alguém, entrar na presença do rei, no caso aqui nos dias de Paulo, para pedir alguma coisa em favor de alguém. Nenhum pedido é grande demais para Deus, porque Deus é infinitamente grandioso e todo-poderoso. Nada é impossível para Ele. Súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Essa palavra Eucaristia, no original, significa o quê? Agradecimento. Como Deus se agrada quando nós somos gratos a Ele. Quando nós reconhecemos o que Ele tem feito e agradecemos a Ele. Jesus notou aquele único dos 10 leprosos que voltou e agradeceu a Ele. Então, qual é o conteúdo da nossa oração? Súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Uma outra pergunta que temos aqui, a terceira: por quem devemos orar? E aqui Paulo dá 3 classes de pessoas. Versículo 1 ainda, finalzinho do 1 e o versículo 2. Em favor de todos os homens. Essa é a primeira classe que deve receber as nossas súplicas, orações, intercessões com ações de graça. Todos os homens. Olha o alcance universal da oração. Você pode orar aqui pelo seu parente que está doente lá do outro lado do Brasil. Você pode orar aqui pelo nosso irmão que está sendo perseguido por causa do nome de Jesus lá na China, nos países islâmicos, nos países comunistas. Você pode orar aqui pelos nossos irmãos que estão sendo trucidados na Coreia do Norte. O alcance universal da oração. Por todos os homens. Outra classe, em favor dos reis. Aqui, trazendo para a nossa linguagem de hoje, em favor dos presidentes, do presidente, aqui é plural, dos reis, dos presidentes, dos próprios reis, em favor dos governantes. Sabendo que toda autoridade emana de Deus. Nenhuma autoridade, nenhuma pessoa tem autoridade ou está em posto de autoridade se Deus não tivesse concedido a ela estar ali. Então, quando nós oramos pelos reis, nós estamos obedecendo ao princípio da palavra de Deus. E por todos os que se acham investidos de autoridade. Por todos aqueles que têm governo nas suas mãos, que estão em posição de decisão em favor do povo, em nome do povo, todos eles, estas 3 classes de pessoas. Então, por quem devemos orar? Por todos os homens, não somente pelos que estão doentes,
Devemos orar pelos doentes? Claro que devemos. Pelos que perderam entes queridos, pelos que estão enlutados, pelos que estão sofrendo traumas, por todos os homens. O alcance da oração é universal, pelos reis e pelos que estão investidos de autoridade. Então, já vimos como deve ser a nossa oração, qual o conteúdo da oração e por quem nós devemos orar. Agora, há uma quarta pergunta: por que devemos orar? Por quê? Verso 2: para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Essa é a primeira razão. E sabe quando é que Paulo estava escrevendo essas palavras? Nos dias do domínio do Império Romano. O Império Romano foi aquele cruel império que destruía as pessoas para dominá-las, destruía as organizações, as instituições e impunha autoritariamente o seu domínio. O Império Romano, nos dias de Nero, o louco que incendiou Roma com os corpos dos cristãos. E Paulo tem a coragem de dizer: para que vivamos vida tranquila e mansa. Em meio a estas circunstâncias, ele escreveu isso quando os cristãos estavam sendo perseguidos, torturados e mortos. Então, meus queridos, nós podemos dizer tranquilamente, em meio à pandemia, em meio a ameaças, em meio a notícias falsas correndo por todos os lugares, a ponto de não podermos acreditar neste ou naquele, e sim em Jesus Cristo, que é a verdade. Somente nele. Nestes dias de ameaça, vida tranquila e mansa. Não depende das circunstâncias externas. Ela vem de dentro para fora. É uma atitude interior. Ah, mas o preço da gasolina vai subir, daí consequentemente tudo vai subir. Tranquilo e manso. Deus está no controle. Ah, mas os remédios vão acabar, vai acabar a vacina e vai ter gente sem vacinar e vem uma nova cepa aí desse vírus e vai... Vida tranquila e mansa. Se tivermos uma prática da oração, corretamente, como a palavra de Deus nos ensina. E também porque é aceitável e bom diante de Deus, nosso Salvador. Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com todo o respeito, e aqui respeito é respeito mesmo, não é esse respeito do qual andam falando por aí, que é simplesmente um concordar com o erro. Não, aqui é respeito e é respeito mesmo, é honra, é dignidade. Viver com dignidade é viver debaixo de um espírito de oração a Deus, nosso Salvador. Isto é bom e aceitável diante dele. E também, por quê? Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém viva enganado. Deus não quer que ninguém viva sob as mentiras que estão por aí, à solta, como se fossem verdade. Deus não quer que ninguém viva às escuras, por isso ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Então, além de vivermos uma vida tranquila e mansa, de fazermos algo que é bom e aceitável diante de Deus, nós estamos corroborando para com o desejo de Deus, que é que todos os homens, indiscriminadamente, sejam salvos. Deus não deseja que ninguém se perca. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer, sabe por quê? Porque ele sabe para onde o ímpio vai. Ele se alegra com a morte dos santos, preciosa é aos olhos dele. Quando um santo, um que crê nele, parte deste mundo, porque vai para junto dele. Deus é bom. Deus deseja que todos sejam salvos, todos. E também, finalmente, por quê?
Porque há um só Deus. Versículo 5. Porquanto, por causa destas coisas, porquanto, porque há um só Deus e um só mediador, um só que faz a ligação entre o homem perdido e o Deus Santo. E esse um só, esse único mediador tem um nome, é Jesus Cristo, homem. Aquele que se encarnou, que deixou a sua glória no céu, a glória a que ele tinha todo o direito, e veio, assumiu a nossa forma humana, assumiu a forma de servo, e na qualidade de servo, o servo mais inferior, aquele que se prestava ao serviço mais simples, e condenado à morte, e ao pior tipo de todas as mortes, morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Deus Pai amoroso que quer que todos sejam salvos, que nenhum se perca. Porque há um só Deus, um só mediador. Vamos à quinta pergunta. Onde devemos orar? Agora Paulo sai do recôndito ali, do ambiente de culto, e estende a sua orientação. No versículo 8 ele diz assim: quero, portanto, por causa de tudo isso que eu ensinei a vocês, sobre a oração, como deve ser o conteúdo da oração, a quem devemos orar, por que devemos orar. Depois disso tudo, eu quero que os varões, que os homens, e depois ele vai falar igualmente as mulheres. Então, ninguém se sinta aqui excluído. Quero que todos orem em todo lugar. Portanto, a oração, além de ter um alcance universal, ela não tem um lugar restrito, exclusivo. Só posso orar ali. Só posso ir lá em tal lugar para fazer as minhas orações. Em todo lugar. Por quê? Deus é onipresente. Deus está na fila do ônibus. Deus está dentro do ônibus. Deus está nas ruas. Deus está nos hospitais, nas UTIs, na fila de espera para ser atendido no hospital, nas escolas, nas casas, nas empresas. Onde quer que você esteja, agora você pode falar com Ele. Em todo lugar. E finalmente, a última pergunta, a sexta pergunta: como devemos orar? Em Isaías 59, versos 1 e 2, nós lemos assim, que Deus não está surdo para não poder nos ouvir, nem o seu braço está encolhido de modo que ele não possa nos atender, mas as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, aqui no versículo 8, nós vemos o reflexo desta mesma palavra. Quero que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Como devemos orar? Em primeiro lugar, com santidade, com pureza de coração. A postura típica dos judeus de levantar as mãos a Deus enquanto oravam lembrava aquele quadro da criança dependente levantando os braços para o pai, pedindo ajuda do pai. A postura, muitas vezes, ela tem um aspecto cultural. Se ela não proceder de um íntimo que combina com ela em si mesma é vã. Tanto faz a pessoa estar prostrada como em pé, se no seu coração ela não estiver ligada com Deus, a postura não vai levá-la à comunhão com Deus. Mas
mãos santas, isto é, coração santo, lavado pelo sangue de Jesus, coração de quem crê que ele está se dirigindo ao Deus para quem todas as coisas são possíveis, que ele está se dirigindo ao Deus que o ama, ao único Deus, através do único mediador, Jesus Cristo, crendo, com fé no seu coração, com o reconhecimento da sua pequenez, da sua pecaminosidade, mas com arrependimento no coração. Isto é aceitável a Deus. E sem animosidade, sem ira e sem animosidade. Ou seja, a santidade nos remete a Deus, a nossa vida para com Deus, sem ira e sem animosidade, em comunhão com os nossos irmãos. Animosidade significa má vontade, significa ressentimento, intriga, briga, raiva. Como é que eu vou me apresentar diante de Deus com o coração dessa maneira? Como ele vai responder às minhas orações? Então vai se dar aquilo que está lá em Isaías 59. As minhas iniquidades fariam então separação entre mim e o meu Deus. Mas se eu chegar para ele e confessar e dizer, Senhor Deus, se eu disser a ele, Senhor Deus, aqui estou, pecadora, tem misericórdia de mim, limpa o meu coração com o espírito de perdão, com o espírito de humildade, com o espírito de arrependimento, e Deus vendo o meu coração, não impressionado com a minha postura, o lugar onde eu estou, quanto eu andei para chegar lá para fazer essa oração, não, mas com o meu coração, então a resposta virá. Então vamos só relembrar brevemente como deve ser a nossa oração, de acordo com essa exortação tão oportuna de Paulo, como deve ser a nossa oração. Qual é o conteúdo da nossa oração? Por quem devemos orar? Por que devemos orar? Onde devemos orar? E como devemos orar? Mas eu tenho uma última pergunta para você, que não é uma pergunta, mas é um convite. Vamos orar? Vamos orar? Irmãos, que tristeza quando nós gastamos muito mais do nosso tempo com outras coisas do que com a oração. Há um homem de Deus contemporâneo nosso que diz que o Facebook e as outras mídias vão ser uma desculpa tremenda para a pessoa chegar diante de Deus e dizer assim, não tive tempo de orar. Porque estas coisas sugam o tempo e até a atenção das pessoas. E é isso que o inimigo quer fazer. Não estou dizendo que nós não devamos olhar as notícias e os contatos, os relacionamentos, mas a partir do momento que eles interferirem na nossa vida de oração, não nos permitindo dedicarmos-nos à oração, eles se constituem em pecado. E nós precisamos mudar. Não somente na hora do desespero, mas em todo o tempo. Súplicas, orações, intercessão, ações de graças a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é tão maravilhosa, tão rica. Quanta coisa, Pai. Vemos aqui nestes 8 pequenos versículos. Poderíamos ficar falando ou meditando neles ao longo de todo este dia. E eu peço que verdadeiramente estes ensinos ocupem o nosso pensar, norteiem as nossas atitudes, Pai, em relação à vida de oração. Ó Deus, o Senhor quer tanto nos ouvir. E nós muitas vezes temos falado com outras pessoas antes, ou mesmo sem falar com o Senhor. Perdoa-nos, tem misericórdia, muda, Senhor,
o coração de cada um de nós, segundo a necessidade de cada um neste momento, Pai. Nós oramos em favor, intercedendo por cada pessoa que acessar esta mensagem. Derrama do teu poder, derrama da tua unção, derrama da tua transformação, Pai. Nós oramos por todos os homens, oramos pelas autoridades deste país e do mundo, este mundo conturbado. Oramos, ó Deus, agradecendo também, porque o Senhor é o nosso provedor, o nosso pastor, não nos tem deixado faltar nada. O Senhor é o nosso Pai de amor que se revelou em Cristo Jesus. Louvamos o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus o abençoe.